Cabrini, você que criou uma marca pra si com muita, enfim, maestria, propriedade, que é ser esse cara destemido, implacável, que vai nos vesperos mais perigosos e radioativos. Você nunca se furtou dessas matérias pesadas, mas os seus críticos, em algum momento, quando você ainda estava no SBT, você fez uma matéria, se não me engano, com o próprio Edir Macedo e jogando luz sobre os temas espinhosos envolvendo a Igreja Universal, e os seus críticos disseram que talvez você não foi tão exitoso em conseguir tirar nenhuma nova polêmica ou realmente revelar algo que poderia gerar manchetes, como normalmente você consegue. Você atribui isso ao fato que o Edir Macedo foi liso naquela entrevista ou que, enfim, você talvez pecou de alguma forma de extrair algo importante? Foi a única vez que ele falou. E a análise de uma entrevista é não só como a pessoa responde, mas o que os americanos chamam de body language, linguagem corporal. Perfeito. Que passa muita informação. Eu acho que essa foi uma das melhores matérias, e é claro que em televisão uma pessoa tão marcante como o Edir, ele gera as mais diversas emoções e as mais diversas avaliações também, mas eu considero que foi um dos programas mais marcantes e mais exitosos. A audiência foi extraordinária, e se você procurar no YouTube, você vai ver os comentários, foram muito bons. Preciso dizer que ele permitiu que eu fizesse todas as perguntas. Ele não impôs nada e falou, isso você não pode falar. Eu pude perguntar tudo e ele respondeu da forma que ele acreditou. Eu procuro jamais avaliar desempenho de entrevistados. Isso para todo mundo, vale para todo mundo. Não só para o seu Edir Macedo, como também eu acabei de entrevistar o Luiz Felipe Manweiler, que fez um dos crimes mais rumorosos. Esse foi domingo, né? Esse foi domingo agora. Porque quando você avalia, você está sendo antiético com o entrevistado. Você tem que fazer as perguntas mais cortantes e o telespectador é que vai julgar. Mas como o do Edir Macedo já faz tempo, eu diria que ele se saiu muito bem, respondeu da forma que ele acredita, é uma pessoa muito inteligente, e eu acho que a matéria foi extremamente bem sucedida. Você fez do Ike também, foi boa aquela matéria. Foi SBT, né? Foi no SBT. Foi na fase SBT. Sim. Foi na fase SBT. A matéria do Ike também é bem... Eu procuro sempre colocar para as pessoas que eu vou perguntar tudo que tem que ser perguntado, mas eu não vou julgá-las. E elas acreditam na minha credibilidade, respondem porque sabem que não vão ser julgadas, enfim. Eu acho que uma carreira você constrói através das décadas, né? Hoje é muito fácil você convencer qualquer pessoa para vir até o Pânico, porque é um programa totalmente estabelecido, enorme credibilidade, muito elogiado. No começo não era assim. Né? Então, no começo, a gente tinha que gramar mais para conseguir os entrevistados. Hoje em dia, através da construção de uma carreira, não é tão difícil você conseguir fazer as entrevistas, mas sempre nessa fórmula muito singela, muito simples. Vou fazer todas as perguntas. Se eu não fizer, é ruim para você. Ninguém merece matéria chapa branca. A pior coisa em jornalismo é a chamada matéria chapa branca. Agora, você não vai ser julgado. O julgamento é de quem está recebendo a entrevista, de quem vai avaliar, e a avaliação é algo muito subjetivo. E como que você faz isso, Cabrini, para você segurar as emoções? Porque às vezes a gente está assistindo em casa e você sabe, e às vezes até a pessoa, de repente, se for nesse sentido, é um condenado, você fala, você não tem vergonha na cara de estar falando mentira? Como você segura esse lance de não passar raiva e também de se emocionar com matérias tristes, por exemplo? Treinamento mental. Sim. Eu aprendi algumas coisas, por exemplo, eu acho que a postura do jornalista tem que ser a postura do comissário de bordo. Você chega lá, chega o passageiro todo bêbado e xinga a mãe do comissário, empurra o comissário fala de maneira fleumática, passageiro, queira retornar na sua poltrona. Uma vez apenas, em toda a minha carreira, quando era um contrabandista nos Estados Unidos, uma matéria pelo Jornal Nacional, e ele começou a me ofender pessoalmente e eu revidei isso. Claro que isso não entrou no ar, entrou apenas nas matérias pertinentes. Mas a partir daquele dia, eu falei, eu nunca mais vou discutir com o entrevistado e sempre vou manter o meu controle mental. Controle mental é algo que você desenvolve através dos tempos, porque se a pessoa te fala uma coisa e você assentir, você está apoiando o que ela disse. Se você fizer uma cara de reprovação, você não está sendo ético. Então, é um treinamento, porque não existe apenas o que você fala para julgar uma matéria. A sua expressão corporal, sua face vai julgar.
E isso, evidentemente, não vai atrair grandes entrevistados, porque se você julgar através da sua expressão corporal, através da sua face, vai ser difícil você conseguir a próxima entrevista. Exatamente. Então, eu sempre procurei treinar mentalmente para se o entrevistado xingar minha mãe, eu não vou reagir, vou continuar mantendo o meu controle mental, mas não é algo que você adquire facilmente. Eu acho que eu tenho uma certa facilidade para isso, Sim. mas é algo que durante os anos eu consegui desenvolver, de sempre procurar não expressar os meus sentimentos. Cabrini. Porque expressar os meus sentimentos significa julgar as pessoas. E pra mim essa postura que você acabou de descrever ficou muito nítida numa entrevista sua que eu vi de cabo a rabo, que foi com o Paulo Maluf, nosso Sem dúvida, ex-prefeito sim, aqui. sim. É. A disfarçatez que ele tinha de falar que nunca roubei. E você, com a compostura ali, compenetrado, mas instigando ele... Se você faz uma Como cara é que foi? jocosa, você fala, poxa, não acredito nada. Debochar, O risadinha cara de vai, o deboche. cara vai embora. A pessoa está Risadinha de tirando uma entrevista. Sim. Eu parto do princípio que o entrevistado tem o direito, inclusive, de mentir. Sim. Cabe ao jornalista fazer as perguntas devidas. Mas se o jornalista, se o entrevistado mentir, faz parte dos direitos que ele tem. Lógico. Mas hoje em dia o ambiente é meio conflituoso. O conflito tá na moda. Tá, sem dúvida. A Gentileza, intolerância, né? gentileza não tá na moda. Você ser gentil com as pessoas e tal. A audiência, ela se incomoda muito com isso. Fala, não, mas você foi o cara aí, você passou um pano. Você Isso. tem essa... Olha, se você passar faz o as pano. perguntas devidas, você jamais passa o pano. Exatamente. Passar o pano significa não fazer as perguntas que você tem que fazer. Por exemplo, no caso do Edir, que eu perguntei tudo que tinha que ser perguntado, ele respondeu da maneira que ele acreditou que deveria responder. Então, passar o pano é não fazer as perguntas que você tem que fazer, que o seu público espera que você faça. Quando você está fazendo uma entrevista, você é, antes de mais nada, o representante do público. Você está no lugar do público. E estar no lugar do público significa estar no lugar do público da direita, da esquerda, do centro. Então, Mas não tem mais costumo isso, dizer- não. Hã? Não tem mais isso. O quê? Isso aí não existe mais. O público quer ele escolher um lado e você tem que mas estar olha, mas eu acho que você não pode jogar pra torcida. Você tem que fazer as perguntas. Quando eu entrevisto gente da Perfeito. direita, quando eu entrevistei o Fernando Haddad, falando que eu era da direita. Quando eu entrevistei outro dia o Mourão, no Conexão Repórter ainda, Bem-vindo ao falando clube. que eu era da esquerda. Então, o meu maior elogio quando eu faço uma entrevista é quando eu entrevisto alguém da direita falando que eu sou da esquerda, quando eu entrevisto alguém da esquerda falando que eu sou da direita. Porque a minha obrigação, a minha função é fazer pensar, é desafiar. Eu acho que as pessoas que ocupam cargos públicos têm que prestar esclarecimentos. E você não pode deixar de perguntar. Dentro de um critério de educação, dentro de um critério de ética, mas você não pode se omitir. Você tem que fazer as perguntas. É nisso que eu acredito.